Olá, meu nome é Luiz Neto, seja muito bem-vindo ao canal Marmota Ilimitada. Conforme deixado na charada no último vídeo, hoje falaremos sobre Três Corações. Café Três Corações. Vocês já assistiram um filme Pi? Não o Pi do Aronofsky, o Pi do Stan Lee. Vou falar um pouco sobre o filme para vocês entenderem qual é a conexão que existe entre esse filme e o que eu vou falar sobre o Três Corações. Antes de mais nada, eu gostaria de deixar claro que vai haver uma parte com spoiler. Caso você não tenha visto o filme, acho melhor você voltar, assistir o filme e depois você volte aqui no vídeo. O filme Pi, de Ang Lee, mais conhecido como As Aventuras de Pi, é um filme muito mais contemplativo do que o Pi do Aronofsky, que também é um excelente filme. Enfim, voltando. No filme As Aventuras de Pi, agora sim, alerta de spoiler. Ciente, né? Ok. Ele narra a história de um sobrevivente de um naufrágio de um cargueiro japonês que leva um zoológico da Índia para os Estados Unidos, com um único sobrevivente. Um escritor com um bloqueio criativo busca novas histórias e acaba chegando ao Pi, que é de piscine, sim, o nome dele é derivado do nome piscina, em francês. Enfim. E ele narra uma história. Essa história que é a história que nós assistimos no filme. A história narrada por ele. Só que a narrativa que ele passa para o escritor é a mesma que ele conta para agentes da seguradora do cargueiro japonês. Nessa história, ele conta que sobreviveu esse período todo com alguns animais numa pequena embarcação. Uma hiena, uma zebra, um orangotango e um tigre. O Richard Parker. A história sobre o nome dele é muito interessante, é engraçado até. Nessa história, a hiena acaba atacando tanto uma zebra quanto o orangotango. E em determinado momento, ela acaba matando esses dois animais, em determinado momento o tigre aparece e acaba matando a hiena. E fica só o Pi, o piscine, e o Richard Parker, o tigre. Resumidamente, o filme conta essa história durante um naufrágio, ele e o tigre, como eles sobrevivem dentro dessa embarcação pequena, até chegarem e serem resgatados, vamos dizer assim, porque o tigre, na verdade, some na floresta e ele continua lá no barco e é levado pelos pescadores. Achando toda a história muito fantasiosa, o pessoal da seguradora insiste para que ele realmente conte a verdade, achando que tudo que ele estava contando era fantasioso, era mentira. É aí que entra um lado interessante. Ele conta uma outra história. Que história é essa? Durante o naufrágio, na embarcação, acabou escapando do naufrágio ele, o cozinheiro, um budista que comia arroz e a mãe dele. Entre esses quatro, ele faz uma alusão de que a mãe dele era o orangotango, o budista que comia arroz era a zebra, que estava com a perna quebrada, o cozinheiro era a hiena e ele era o tigre. A hiena, que era o cozinheiro, mata a zebra e o orangotango. Tomado pela violência, pela raiva, pelo lado animal dele, desperta o tigre e ele acaba matando a hiena. Ele vira para os agentes da seguradora e pergunta: qual história você prefere ouvir? Qual é a melhor história? Faz sentido eu ser tão violento, tão visceral? Ou eu posso passar a mesma informação, mostrar de forma mais artística, mais fantasiosa? Qual história seria melhor para contar? Vai fazer diferença no resultado eu contar uma história um pouco melhor, ou mais tranquila, ou tenho que partir para a parte nua e crua? Aproveitando o ensejo, para quem se interessa por esse tipo de dubiedade entre assuntos, um outro filme que fala muito bem sobre como contar histórias, como passar a mesma informação de forma interessante,
Peixe Grande. Pesquisa, vou deixar o link do filme aqui embaixo, da sinopse dele. Aí você deve estar se perguntando, o que isso tem a ver com Três Corações? Que é o assunto do vídeo, Café Três Corações. Vou lhe explicar. Café Santa Clara. Não é cearense. Por incrível que pareça. Até parece, né? Enfim. Café Santa Clara surgiu em São Miguel, no Rio Grande do Norte. E o seu fundador, João Alves, foi um dos responsáveis até pela formação da ABIC, Associação Brasileira das Indústrias de Café. O Café Santa Clara, em determinado momento, na verdade em 2005, fundou, juntamente com a Strauss Coffee, da Holanda, uma joint venture. E essa empresa holandesa, ela era a detentora da marca Três Corações. Fundindo suas duas, a Santa Clara assumiu a Três Corações e hoje em dia é uma potência, principalmente no Norte e Nordeste. E apesar da Três Corações fazer parte da joint venture, ela não é nordestina. Ela surgiu em Santa Luzia, na Grande BH, fundada por Pedro Brasílio e mais 2 sócios. Inclusive, Três Corações faz referência aos 3 filhos do Pedro Brasílio, e o coração grande que envolve os 3 pequenininhos é justamente o coração do pai, dele mesmo, Pedro Brasílio. Agora fazendo como nós falamos há pouco do filme Pi. Essa é a história de Três Corações. Nada muito alegórico, nada muito fantasioso. Uma história comercial, industrial, de visionários em suas épocas, que conseguiram formar grandes marcas. Enfim. Mas eu ouvi, certa vez, por um rapaz que se dizia funcionário da então Santa Clara, já fazendo parte dessa joint venture, que a história não foi bem assim. Ok, ficou curioso? Se você realmente está interessado em saber, gostou do conteúdo até agora, deixa um joinha, se inscreve no canal e espera que no final vai ter uma charadinha para você ver se você descobre qual é o assunto do próximo vídeo. Conversando com esse rapaz, ele me disse que em determinado momento o Café Santa Clara não conseguia mais mercado, não conseguia mais expandir seus domínios. Fizeram estudos, contrataram consultorias, auditorias, enfim, fizeram de tudo e não descobriram por que o café não passava de um determinado ponto em termos de venda. Pensando em reverter isso, a Santa Clara buscou novas alianças, novas parcerias. Foi quando a Strauss Coffee chegou com a Três Corações. Nessa fusão e nessa troca de informações, a Strauss Coffee acabou liberando um estudo que ela havia feito sobre o Café Santa Clara. E ficou muito claro, desculpa o trocadilho, ficou muito claro por que a Santa Clara não estava conseguindo mais penetração no mercado. A Santa Clara não conseguia mais penetração no mercado por questões religiosas. Ficou interessado? Deixa nos comentários. Vamos conversar sobre. E aí, concorda com isso? Acha que foi mesmo por questões religiosas? Enfim, deixa no comentário. Voltando. Dessa forma, hoje nós temos a Strauss Coffee junto com a Santa Clara, que agora é o Grupo São Miguel. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Esse conglomerado responde por boa parte do mercado de cafeicultor brasileiro. E aí, o que seria mais interessante? O que seria mais legal? Uma empresa cresceu, formou, começou a vender, produzir, juntou-se com outra e agora tem uma grande empresa. Ou essa, em que uma empresa por trás analisa a outra, faz levantamentos, alcança onde a outra não chegou, já propõe a joint venture, elas se juntam e você descobre que tudo isso poderia ter sido mudado ou alterado se você buscasse satisfazer esse quesito religioso. Qual a melhor história? No filme Pi, o Piscine conta uma história fantasiosa porque dessa forma fica mais fácil, não digo mais fácil, mas
a dor é amenizada, a dor que ele sofre. Assistindo o filme, você entende o contexto. Eles traçam uma personalidade de uma pessoa que ama os animais, eles são vegetarianos, enfim, nunca fariam mal a ninguém. Em determinado momento, esse cara, ele é responsável por matar um cara que matou a mãe dele e uma outra pessoa. Foi quando ele libera o Richard Park de dentro dele, quando ele libera a parte animalesca dele. E toda aquela violência, toda aquela insanidade, toda aquela crueldade poderia deixar louco qualquer um. Eu, você. Para evitar que toda essa violência se exponha, ele criou uma história para segurar a dor dele, para ajudá-lo a passar por aquilo, por aquela dificuldade, por aquela experiência. Assim como o Piscine, eu, Aloysio Neto, fantasiei uma história entre duas empresas. Essa fantasia foi para mostrar a vocês o que acontece diariamente. Muitas empresas se utilizam dessas marmotas, desses artifícios, para promover uma imagem ao qual nós não estamos vendo. Que em determinado momento, de uma hora para outra, a empresa abre falência. Enfim. Por quê? Porque fantasias foram contadas durante muitos anos, acionistas acreditavam, clientes acreditavam, e quando você menos espera, está de portas fechadas. De qualquer forma, histórias são contadas desde o início da humanidade. Fantasias são contadas desde o início da humanidade. Nós criamos parábolas, criamos textos, narrativas, de formas fantasiosas, de formas bem sutis. Disney que o diga quando a gente fala das histórias dos irmãos Grimm. Enfim, mas isso fica para um outro vídeo. Essas histórias são contadas há milênios na nossa sociedade. Não seria difícil entre empresas. Resumindo, não só no PI, quanto na vida real, entre duas empresas, dois conglomerados, ou na nossa vida pessoal, muitas vezes nós nos deparamos com determinadas situações e nem sempre é muito legal ou muito amável a forma com que as coisas acontecem. Muitas vezes essa realidade acaba sendo muito agressiva e fantasiá-la um pouco, mostrá-la de uma forma diferente, com outro prisma, com um olhar mais amoroso, você talvez consiga superar ou ajudar a quem possivelmente esteja passando por momentos de dificuldade ou de dor, a alcançar um pouco mais de serenidade, um pouco mais de clareza, tendo em vista que nem sempre os problemas vão ser tão amáveis como a criatividade humana. Obrigado por ficar até aqui e até o próximo vídeo.